Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 21 de outubro de 2025, e nosso querido amigo John Helmer está conosco. Bem-vindo de volta, John. Joins us today. Welcome back, John. En Mrs. Kane por mig, Melinema. John, we had a meeting between Donald John, Trump and tivemos uma reunião entre Donald Trump e Zelensky, após a qual Trump disse que não vai enviar mísseis Tomahawk para a Ucrânia, pelo menos por enquanto. Depois, houve a reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin. Antes dessa reunião, ele disse que o secretário de Estado dos Estadunidenses e o ministro das Relações Exteriores da Rússia se encontrariam para discutir as principais questões. Parece que, segundo a CNN, a reunião foi adiada. Qual é a atualização mais recente sobre essa reunião entre os dois ministros das Relações Exteriores, o secretário de Estado dos Estados Unidos e o ministro russo? Secretary of State and Foreign Minister. Josh. Thank you for the question, Nima, and thank you for mentioning the culprits. Obrigado pela pergunta, Nima, e obrigado por mencionar os culpados neste caso. Não houve adiamento de algo que não tenha sido acordado. Isso foi dito ontem pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Ryabkov. Ryabkov prosseguiu dizendo: "Não confirmamos o que algumas fontes ocidentais, estou lendo aqui na minha frente, escreveram ontem. Agora, isso foi ontem, Sr. Ryabkov. Há alguns minutos, ou algumas horas, o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, após uma reunião que teve em Moscou com o ministro das Relações Exteriores da Etiópia, fez esta declaração. Então, se me permitem ler, porque ele diz isso de forma mais rápida e melhor do que eu poderia. Concordamos em continuar esses contatos telefônicos, disse o Sr. Lavrov, para entender melhor onde estamos e como avançar na direção certa. To better understand where we are and how to move in the right direction. Let me just comment that when Mr. Lavrov... Permita-me apenas comentar que quando o Sr. Lavrov diz continuaremos os contatos telefônicos, ele quer dizer literalmente por telefone. Então, o que de fato não aconteceu foi o que havia sido sugerido na semana passada, durante e após a reunião de Zelensky, no almoço na sala do gabinete com Trump, que Blinken e Lavrov se encontrariam pessoalmente. Isso não vai acontecer. Em vez disso, houve a ligação telefônica de ontem, e agora Lavrov está dizendo que continuarão esses contatos telefônicos. Em seguida, Lavrov prossegue. Fiquei surpreso hoje ao ler que, segundo a CNN, a reunião entre o Sr. Putin e o Sr. Trump pode ser adiada, já que após nossa conversa com o Sr. Blinken ontem, os funcionários americanos chegaram à conclusão de que a posição da Rússia mal mudou no tempo que se passou desde a reunião no Alasca e continua dentro de suas exigências maximalistas iniciais. and remains within its initial maximalist demands. That's the US term, also used. Esse é o termo usado nos Estados Unidos e também em Londres. Putin está fazendo exigências maximalistas. Lavrov rejeita o que chamou de comportamento inescrupuloso de muitos veículos de mídia no Ocidente. A CNN é famosa por isso. E eles também atacaram a Reuters. Quero confirmar oficialmente, diz o Sr. Lavrov, que a Rússia não mudou sua posição em relação aos entendimentos alcançados durante as longas negociações entre Vladimir Putin e Trump no Alasca. Isso é muito importante, dizer que foram longas negociações. Bem, na verdade, não foram exatamente longas, foram interrompidas. Estavam previstas para durar 4 horas e meia, mas foram reduzidas a 2. A coletiva de imprensa que Putin e Trump realizaram estava agendada em documentos do Departamento de Estado, e já falamos sobre esses documentos que vazaram neste programa. Antes disso, foi reduzido de cerca de 45 minutos para cerca de 12 minutos, dos quais 8 foram ocupados pelo presidente Putin. Então há controvérsias, há questões. Existem de fato diferentes versões. Do lado americano, versões ligeiramente diferentes, embora não tão divergentes quanto as dos russos. Lembrem-se, para começar, já estivemos aqui antes. Não devemos considerar o presidente Trump como o mestre negociador nisso. No palco, o que temos é um ventríloco e um boneco. E o boneco é Trump. Os ventrílocos são numerosos. Há vários deles, incluindo o general Dan Kane, cuja presença à mesa no almoço com Zelensky na semana passada foi visível. Eu vi nas fotografias, mas ele não é mencionado. Isso também é importante. Mas voltaremos a esse ponto.
John, we had a statement, British. John, tivemos uma declaração do governo britânico junto com Zelensky pedindo um cessar-fogo imediato, que foi comentada por Lavrov. Ele disse que um cessar-fogo imediato na Ucrânia significaria apenas que a maior parte do país continuaria sob o controle dos nazistas. Acho que isso ainda se aplica às conversas entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia e o secretário de Estado dos Estados Unidos, e até mesmo entre Donald Trump e Vladimir Putin. O problema é que os Estados Unidos, junto com os europeus, não estão dispostos a compreender a posição russa, na minha opinião. O que é isso? Não tenho certeza se entendo a pergunta. Por que eles não estão dispostos a compreender a posição da Rússia sobre um cessar-fogo imediato? O que isso significaria para eles? Emel, mas Houthapend. Porque, John, o principal argumento do lado da Rússia é que se fizerem isso, a Ucrânia permaneceria nas mãos dos nazistas. Eles querem desnazificar a Ucrânia. Sim, exatamente. E Lavrov acabou de repetir o que você disse. Um cessar-fogo imediato é inaceitável para o lado russo, porque tudo que isso significaria é que o outro lado poderia fazer uma pausa em sua derrota constante em todas as frentes, em todas as seções da frente e mais profundamente. Houve grandes ataques a Chernihiv, Odessa e outros lugares nas últimas 24 horas. Isso mesmo, você colocou muito bem. Mas vamos fazer duas coisas aqui. Antes de tudo, lembre-se, Trump é o boneco. Existem outros ventrílocos. O lado russo tem tentado dizer que há uma diferença entre os europeus e Trump. Bem, é a diferença entre um grupo de ventrílocos e o boneco. Mas o lado russo não vai dizer isso oficialmente ou publicamente. Agora vamos deixar claro o que o próprio Trump disse sobre essa questão. Ele foi questionado no avião. Não me lembro se estava a caminho da Flórida para jogar golfe no fim de semana ou voltando de lá. Deixe-me ler, tenho aqui na minha frente. Na sexta-feira, um repórter perguntou: o senhor disse que teve uma reunião cordial com o presidente Zelensky. Trump: tive. Pergunta: durante essa reunião, o senhor disse a ele que precisava ceder toda a região de Donbás à Rússia? Não, nunca discutimos isso. Achamos que o que eles deveriam fazer é simplesmente parar nas linhas onde estão, as linhas de batalha. Há uma linha de batalha agora, diz Trump, e o resto é muito difícil de negociar. Se você vai dizer, você fica com isso, nós ficamos com aquilo, sabe, há tantas permutações diferentes. Então o que eu digo é que eles deveriam parar agora nas linhas de batalha, ir para casa, parar de matar pessoas e encerrar isso. Pergunta: o que você acha que deveria acontecer com a região de Donbás? Trump: deixe como está. Está dividida agora. Acho que 78% do território já foi tomado pela Rússia. Deixe assim, do jeito que está agora. Eles podem negociar algo mais adiante. Mas eu disse, e ele está falando sobre conversar com Zelensky na sexta-feira, cortar e parar na linha de batalha. Ir para casa, parar de lutar, parar de matar pessoas. Agora foi isso que Trump disse. Então não há mudança, de certo modo. Os ventrílocos sentados em Bruxelas, Londres, Paris e Berlim, especialmente Berlim, Max tem sido um grande e constante defensor de um cessar-fogo imediato. Estão dizendo e reforçando o que Trump está dizendo. Na verdade, eles o estão incitando. Ele responde ao estímulo e depois responde a diferentes estímulos quando eles surgem em Washington, seja do Pentágono, da CIA ou da própria Casa Branca. É assim que as coisas são. E, portanto, Trump convida o estímulo. Mas talvez voltemos a isso em um momento, porque aqui está uma pergunta que ainda não foi feita. Que impacto teria sobre a Europa se Trump encerrasse a guerra? Mas vamos voltar a isso em um minuto. John, o Donald Trump se importa com a Europa? Quero dizer, essa é mesmo a pergunta certa a se fazer. Espere um minuto. Sou correspondente na Rússia. Não é meu trabalho me envolver.
But so far, what we've seen from Donald Trump and his administration, he's just Até agora, o que vimos de Donald Trump e de sua administração é que tudo o que ele se importa é em aumentar a OTAN, o orçamento da OTAN. Mesmo com as armas que ele vai vender para a Europa, elas não serão entregues tão cedo. Esse é o problema. Por que é tão difícil para os europeus entenderem sua posição? so difficult for Europeans to understand their position. Well, sorry for Bem, laughing. desculpe por rir, mas com o que o presidente Trump realmente se importa? Bem, os presidentes, e ele não é nenhuma novidade nisso, se importam com o próprio poder. Eles se importam um pouco mais, ou muito mais, do que alguns presidentes, em transformar esse poder em dinheiro imediato nos balanços de todos os seus negócios, aqueles que ele administra diretamente por meio dos filhos. Então, transformar poder em dinheiro é o número 1. O número 2 é preservar esse poder, retomá-lo do Congresso, se necessário, e protegê-lo na próxima eleição de meio de mandato, que está sempre a 2 anos de distância, certo? E depois protegê-lo e preservá-lo para o próximo mandato, se puder concorrer à reeleição, como a maioria dos presidentes espera fazer, ou se não puder, como é o caso de Trump no momento. Trump's position is at the moment, it's to make sure that your successors É para garantir que seus sucessores, ou possivelmente você mesmo, se conseguir encontrar uma forma constitucional de fazer isso, preservem seu poder. Quero dizer, é isso que eles valorizam. Mas, se quiser, podemos voltar a esse problema fundamental de poder e dinheiro. Imagine o que aconteceria se Trump encerrasse a guerra. O que aconteceria na Europa? Agora, do ponto de vista de Trump, aqui estão alguns números para se pensar. No momento, a posição de Trump é: vamos ficar ricos. Eu, meus filhos, os filhos de Vexelberg, os filhos de Lutsenko, etc., meu genro Kushner e assim por diante. Estamos todos ficando muito ricos agora. so on. We're all getting very rich right now. But if the war stops, what happens? Mas se a guerra parar, o que acontece com o compromisso de 5% da OTAN, o aumento dos gastos da OTAN para 5% do PIB? Foi isso que os europeus todos concordaram. E em troca, os europeus disseram: nós lhe pagaremos o dinheiro, presidente Trump. Você só precisa manter a guerra em andamento. Agora, suponha que a guerra acabe. Trump a interrompe, ganha seu prêmio Nobel da Paz, como o presidente Putin está propondo recomendar para ele no próximo ano. Então, não haverá mais credibilidade dentro da Europa para o compromisso de 5% do PIB. Isso significa que não haverá compra de produtos militares dos SMOM. É assim que o governo Trump propõe que a América fique rica. Não é mega, não é. É maga. It's not mega, it's not, it's Mara, make America rich again. Okay, now, Tornar a América rica novamente. Certo. Agora vamos apenas observar os gastos atuais da Europa, em torno de 2% do PIB, alguns países mais, como a Polônia, outros menos. Isso equivale a cerca de 1,2 trilhão de dólares. Mas se chegar a 5%, eu calculei que alcança cerca de 3,3 trilhões de dólares. Então, Trump está pressionando, e os europeus concordaram em gastar mais 1,1 trilhão de dólares. Do ponto de vista de Trump, isso vai para o bolso americano. Ele e sua família, como eu disse, Witkoff, Feinberg no Pentágono e todos os outros que estiveram nos negócios, calculam que esses 1,1 trilhão de dólares geram nas taxas de comissão habituais deles um número bastante grande de bilhões de dólares. Para quem? rather large number of $1 billion for whom? For themselves. Por si mesmos. And Europe, Agora, como a Europa pode dizer, parem a guerra e não podemos pagar? Parar a guerra não apenas custará aos Estados Unidos mais 1,1 trilhão de dólares, mas também destruirá o consenso político interno em cada um desses países. Pela primeira vez, os partidos de oposição, a Alternativa para a Alemanha, ou AfD, na Alemanha, estão ganhando espaço. Eu continuo dizendo, Partido da Reforma por engano. Alternativa para a Alemanha é o termo correto. alternative for Tentei corrigir isso na semana passada, mas não consegui. A AfD é o principal partido de oposição na Alemanha, contrário à permanência na guerra com a Rússia, e Merz está tentando suprimi-los. Na Inglaterra, não é muito diferente. O Partido da Reforma, que foi endossado, por exemplo, por Elon Musk, está com 35% nas pesquisas, muito à frente do Partido Trabalhista de Starmer, apesar de sua chamada vitória esmagadora nas eleições. notwithstanding his so-called landslide election.
So each of these dynamics. Então, cada uma dessas dinâmicas, a França é diferente, e assim por diante, como explicamos na semana passada, seria seriamente desafiada. E esses líderes políticos fracos na Europa poderiam ser destruídos se Trump encerrasse a guerra. Portanto, Trump na verdade não quer isso, nem os europeus. Eles não são loucos, não são uma coalizão dos sem cérebro, como alguns podcasters gostam de dizer. Eles calcularam o dinheiro, calcularam o poder. É política e dinheiro. Agora, encerrar a guerra de uma forma que permita a Trump ganhar o Prêmio Nobel da Paz significa criar um fim falso para a guerra. Exatamente como o Plano de Paz de Gaza, o chamado Plano de Paz de Trump, representa. É falso. O cessar-fogo durou apenas alguns dias. Os israelenses voltaram a matar dezenas de palestinos por dia e retomaram a guerra. Dozens of Palestinians a day and are resuming the war. So, is Russia having looked Então, a Rússia analisou de perto e endossou o chamado Plano de Paz de Trump em Gaza. A Rússia está considerando a credibilidade ou o valor de Trump em qualquer esforço de paz. Eles estão concluindo que podem chegar a algum acordo com Trump que realmente dure. Não, é claro que não. Mas se Trump diz, vamos encerrar nas linhas de batalha e negociar depois, é exatamente isso que os europeus querem, como você disse, Nima. Se rearmar e continuar a guerra enquanto estão em uma posição de derrota, perdendo cada vez mais a cada dia. Portanto, é inaceitável para o lado russo quando Trump diz isso, quando Zelensky diz isso, quando Starmer, Macron, Merz e Meloni dizem isso. É igualmente inaceitável porque é falso. It's equally unacceptable because it's fake. John, you know the nature of the relationship between the United States and John, Russia. você conhece a natureza da relação entre os Estados Unidos e a Rússia? Quando você vê alguém como Kirill Dmitriev aparecendo, publicando e conversando com Elon Musk, ele diz, imagine conectar os Estados Unidos e a Rússia. E ele está falando sobre o túnel Putin-Trump, uma ligação de 70 milhas, simbolizando a unidade. Ele fala sobre a empresa que pode fazer isso, que custa 65 bilhões de dólares e pode ser reduzido para 8 bilhões. Essas pessoas estão no ramo, elas conversam, sabem como se comunicar entre si, mas quando se trata da natureza da relação entre a Rússia e os Estados Unidos, quanto disso está relacionado às economias desses países? E quanto está relacionado à ideologia, a natureza ou a identidade dessas duas nações? The nature or the identity of these two countries. Again, a good question and a very big one. Let me try to answer. Novamente, uma boa pergunta, e uma pergunta muito grande. Deixe-me tentar respondê-la da seguinte forma. Sempre existiu um grupo de russos, bem educados e altamente articulados em russo, inglês e outros idiomas, muitas vezes formados no exterior, que acreditam compreender muito bem os países onde estudaram. Dmitriev foi educado no ensino médio, na universidade e na pós-graduação nos Estados Unidos. Ele pensa como um americano. Ele também representa uma facção empresarial na Rússia, a facção dos oligarcas, que surgiu em 96 e tem sido preservada sob diferentes formas até hoje. Essa facção era tão entusiasta dos Estados Unidos que listava suas empresas nas bolsas de valores de Nova York ou da Nasdaq. It listed its companies on the New York or Nasdaq stock exchanges. It put its children into high school. Eles colocaram seus filhos no ensino médio, assim como Dmitriev, e depois os enviaram para universidades como Harvard, Yale, Stanford e as universidades da Califórnia. Eles esconderam seus bens por segurança, da tributação russa, das fraudes russas, da responsabilidade corporativa e da instabilidade, como viam, de suas próprias fortunas na Rússia. Eles esconderam seus bens nos Estados Unidos, construíram seus chalés de esqui, como Abramovich fez no Colorado, e suas casas de praia em Miami, perto do Mar-a-Lago de Trump. Era assim que imaginavam que o futuro seria. Eles continuam a ter alguma influência no Kremlin, em Moscou. O que acham que sabem sobre o país em que preferiram viver e do qual preferem que seus filhos tenham cidadania, em vez de sua terra natal? Bem, eles acham que a maneira de influenciar as decisões dos Estados Unidos é subornando, pagando por isso. Aplicam seus métodos empresariais ao campo político.
e não estão necessariamente errados sobre os estados. No entanto, eles têm sido mais eficazes em subornarem Moscou do que em Washington, porque esta guerra, em grande parte por meio da guerra de sanções, os privou de seus bens imobiliários. Abramovich não pode voltar para o Upper East Side de Manhattan, onde possui metade de uma rua. Oleg Deripaska não pode voltar para perto do DuPont Circle, em Washington, D.C., onde tinha uma casa que agora está toda lacrada. E assim por diante. A guerra de sanções contra Putin se estendeu ao que os Estados Unidos e os britânicos sempre chamaram de círculo em torno de Putin, a tentativa de influenciá-lo a parar a guerra, impondo sanções aos oligarcas. Put sanctions on the oligarchs. Each side, Dmitriev versus Trump. Cada lado, Dmitriev versus Trump e Musk, e voltaremos a isso. E o lado britânico impondo sanções aos oligarcas, acreditam que a teoria do poder dos oligarcas é a que funciona. Só que não é. Não é. O lado russo, podemos criticá-lo como merece por ter uma teoria política simplista. Primeiro, por acreditar que poderia influenciar a formulação de políticas dos Estados Unidos em favor da Rússia, cultivando o lobby judaico em Washington. O lado russo, tanto nos tempos soviéticos quanto desde 1991, acreditou que os judeus influenciam os sionistas. O lobby de Israel influencia a presidência de forma tão poderosa que se você os cultivar em sua raiz, ou seja, no momento o primeiro-ministro Netanyahu, isso influenciará a formulação de políticas em Washington de maneira mais favorável à Rússia. Washington policy making more favorably to Russia. Well, it doesn't work that way. It hasn't worked. Bem, não funciona assim. Não tem funcionado. Em segundo lugar, eles chegaram à conclusão de que o dinheiro fala. Acabei de explicar isso. Isso também não funciona. O outro lado pensa o mesmo. Punir os homens do dinheiro em torno de Putin, tirar seus brinquedos, seus iates de cruzeiro no Mediterrâneo, prendê-los e assim por diante, e então haveria uma mudança na forma como Putin faz guerra. Bem, quase funciona, mas agora não funciona. Então, duas teorias diferentes de suborno mútuo falharam em deter o conflito de causa raiz e, portanto, o conflito militar, que a Rússia está vencendo no campo de batalha. Quando o dinheiro deixa de influenciar, as armas falam, e as armas estão vencendo esta guerra, e são russas. Winning this war, and they're Russian ones. Okay, that's how it is. But so what we É assim que é. Mas o que vimos foi uma demonstração interessante do Sr. Dmitriev de quão americano ele acha que é, ao promover o que ele chama de símbolo da paz. Ele aparece, desculpe, estou rindo, mas é tão previsível, tão brega. Ele aparece com o túnel da paz Trump-Putin sob o Estreito de Bering. Ele escolheu o nome a partir do Corredor Internacional da Paz, Trump, sobre o qual já falamos antes, entre o Azerbaijão e a fronteira turca, atravessando a parte sul da Armênia, o corredor de Zangezur. Será que o Sr. Dmitriev percebeu que, se Trump gosta tanto disso quanto disse aos armênios e aos azeris, então ele certamente vai adorar este aqui? Há, no entanto, alguns problemas. Deixe de lado o fato de que o Sr. Musk é dono da The Boring Company, que pode perfurar sob o mar. A Rússia também não é ruim nisso. Mas a ideia é um suborno a Musk para subornar Trump. Um símbolo de paz não resolve as causas profundas do conflito. Então aqui está o fluxo de tweets do Sr. Dmitriev sobre esse assunto. Houve muitos tweets, você acabou de citar 2 deles. É um sinal de desespero da parte da facção de oligarcas russos em torno do Dmitriev, que está perdendo sua capacidade de influenciar as negociações que participa, sentado à mesa diante de seu contraparte, Stefan Vitkov. É uma medida desesperada ou um sinal de confiança crescente? Há outros esforços, mais substanciais, e todos fracassaram. Houve uma tentativa do lado russo, por Igor Sechin e pela Rosneft, a empresa estatal de petróleo, de convencer a ExxonMobil de que se conseguissem fazer Trump aliviar as sanções, parar de aplicá-las, reduzir a guerra econômica para ambos os lados, então a ExxonMobil poderia recuperar suas concessões em Sakhalin. Isso fracassou. A ExxonMobil foi pressionada a dizer: isso não está indo a lugar nenhum. Não estamos prontos para retomar. O lado russo respondeu: vocês não estão prontos para retomar. Nós também não estamos. Então esse é um assunto muito mais importante.
So that's a much bigger deal. It's more than $8 billion. If ExxonMobil São mais de 8 bilhões de dólares. Se a ExxonMobil e Igor Sechin não conseguem fechar um acordo, Kirill Dmitriev, Elon Musk e Donald Trump não vão fazer um acordo de túnel da paz de 8 bilhões de dólares. Mas veja, fico surpreso que Dmitriev fale sobre símbolos de paz quando o que realmente está em jogo é dinheiro. Exatamente como você disse. 8 bilhões de dólares, uma economia enorme em relação ao que os soviéticos costumavam estimar. Adivinhe para onde vai parte desse dinheiro e em quais bolsos ele entra. A diferença vai para lá. Claro, é um enorme esquema de suborno, BBS, não um túnel da paz Trump-Putin. Mas não está funcionando. Por quê? Porque estamos em guerra. E em guerra o que faz diferença são as armas, não o dinheiro. Arms make the difference, not money. John, how is Europe? John, como a Europa está lidando ou administrando o governo Trump? É a própria Europa? É a OTAN? Ou algo além disso? A conexão entre os líderes europeus e o establishment dos Estados Unidos, quão forte ela é? Parece-me que eles olham para Donald Trump, olham para o governo. Eles chegaram falando sobre os minerais na Ucrânia. É tudo sobre nada. Apenas ondas e mais ondas de propaganda saindo, nos distraindo das causas fundamentais do conflito na Ucrânia. Distracting us from the root causes of the conflict in Ukraine. And it seems these talks are leaning toward E parece que essas conversas estão se inclinando para o mesmo tipo de, você sabe, distrações. Você não acha que, afinal de contas, estou falando sobre Kirill Dmitriev, e ele está tentando estabelecer conexões. Mas será que o establishment nos Estados Unidos está interessado em laços econômicos? Ou eles estão mais focados em seu principal objetivo, seu principal propósito, que é a ideologia que possuem? A hegemonia mencionada na doutrina Wolfowitz. Esse é o cerne da questão? Ou será que eles podem mudar de ideia por causa da China, por causa da ascensão da China? A China está acontecendo, e ninguém é capaz de competir com esse país gigantesco. Isso vai influenciar a mentalidade do establishment nos Estados Unidos? Is that going to influence their mind, the establishment in the United States? Golly, that's a big question. And part of it you've already Caramba, answered. essa é uma grande pergunta. E parte dela você já respondeu. How to begin to answer. Por onde começar a responder? Deixe-me tentar. Houve muitas tentativas na história acadêmica recente dos Estados Unidos de descrever quem é o establishment americano. No momento, podemos falar sobre o Estado profundo. Há muito tempo, um grande americano, C. Wright Mills, escreveu um livro chamado A Elite do Poder, no qual ele descreveu a relação entre dinheiro, negócios, poder, política e aventuras militares nos Estados Unidos, como eles coordenam suas atividades em torno da guerra e dos negócios, e como diferem entre si. Suponho que comecei como estudante pensando que a elite do poder era motivada por ideologia. That the power elite was motivated by ideology. I've grown up to think that Cresci pensando que primeiro você olha para o dinheiro, a estrutura da economia. Você vê o poder econômico como a base e a ideologia como um tipo de produção, uma performance pela qual a base paga para servir aos seus interesses. E não vamos entrar em nada que vai entediar todo mundo até a alma, já que provavelmente acham que já deixaram a universidade ou a escola para trás. Não queremos passar por tudo isso. Essa é a própria teoria. Mas você mencionou a diferença entre dinheiro, poder e ideologia. Então, digamos apenas que houve várias gerações de debates sobre isso nos Estados Unidos e várias gerações de debates sobre o mesmo nas escolas da Europa e também nas escolas da União Soviética. Mas se você olhar uma manchete hoje em dia, But if you look at a headline today, I'm just reading from today's published 5 hours. estou apenas lendo algo publicado hoje às 5 horas, no FT de Londres, o veículo de propaganda de propriedade japonesa voltado para os negócios por lá. A manchete diz que o exército dos Estados Unidos acabou de pedir a grupos de private equity, incluindo Apollo, Carlyle, KKR e Cerberus, que apresentem projetos estratégicos robustos para ajudar a financiar os contratos de modernização de infraestrutura de 150 bilhões de dólares. Agora, isso ajuda a ilustrar como o establishment dos Estados Unidos está tentando lucrar com a guerra. É algo normal.
Do lado russo, poderíamos fazer uma análise interessante, embora eu não vá fazê-la, porque estamos em guerra, da relação entre os oligarcas russos e a produção bélica, construção de veículos militares, mísseis, drones e assim por diante. As economias desses países estão agora cada vez mais militarizadas. As potências existentes, os fabricantes de aço, os produtores de tubos, as indústrias digitais e assim por diante, precisam lucrar, porque o dinheiro está chegando. Faz sentido distribuir contratos e garantir que Trump receba uma boa fatia e que Peter Thiel, outro grande financiador de Trump, receba uma boa parte do que discutimos como a cúpula dourada no espaço. Então, no solo, no espaço, em todo lugar que se olha, todo mundo está ganhando dinheiro. Ganhar dinheiro deixa as pessoas felizes. Deixando as pessoas felizes, elas destinam alguns % na direção de Trump para a reeleição. E controlam a mídia, que gera o que lemos como a ideologia. A guerra é necessária porque os russos vão ameaçar. Essa é a linha ideológica. É por isso que na parte inferior da tela, você pode ler Viva o Novichok. Esse é um sucesso ideológico dos britânicos e depois dos alemães, abrindo caminho para a guerra e para o lucro. Então, acho que dei muitas voltas, mas espero que isso responda à sua pergunta sobre como o establishment dos Estados Unidos pensa. É assim que os que buscam lucro pensam. Eles não pensam de forma diferente em Moscou, na City de Londres, em Paris, Frankfurt ou em qualquer outro lugar. Isso não é uma previsão de como o mundo vai seguir, mas espero que responda a sua pergunta. Responde? Sim, sim, sim. John, essa é a realidade que você acabou de mencionar? Isso é compreendido na Rússia? Até que ponto isso chega na liderança? Você vê as pessoas envolvidas, aquelas com muita influência, até mesmo nas negociações, elas realmente entendem isso? Você está falando da liderança apenas de Vladimir Putin e do ministro das Relações Exteriores da Rússia. E quanto aos outros que trabalham com eles? Eles estão totalmente alinhados com a grande política da Rússia? Bem, você está fazendo perguntas excelentes hoje, Nima. Não temos tempo suficiente para discutir todas as respostas. Como posso responder a essa? Primeiro, eu passei uns 30 anos agora na Rússia, analisando as relações que você acabou de mencionar. Primeiro nos últimos dias da União Soviética, depois sob Yeltsin e agora sob Putin. Tenho que dizer que grande parte dos meus escritos é entendida pelos leitores, leitores especializados, leitores de mercado, como sendo sobre o poder dos oligarcas russos nos setores de metais, minerais, mineração, transporte marítimo e assim por diante. A maior parte do meu trabalho tem se concentrado em como os oligarcas fazem exatamente o que você descreveu, influenciar o poder em sua direção. Muitos livros sobre isso e milhares de histórias de dançar com ursos. Não estou dizendo isso para me promover ou para implorar que você leia meus livros. O que posso dizer, no entanto, é que uma vez que fomos à guerra, uma vez que estamos em guerra, eu não falo sobre os negócios dos oligarcas. Eu não os analiso. Meu trabalho dentro da Rússia era analisar o que podia ser visto e que não era necessariamente endossado pelos oligarcas, e observar isso do ponto de vista do interesse nacional russo. Analisar quem se beneficiava. Desde a guerra e desde que a guerra das sanções foi lançada contra os oligarcas, não se trata de eu enterrar minhas diferenças com Oleg Deripaska, que fez algum esforço para me matar em 2001 ou 2009. Ele não gostou das minhas reportagens sobre como ele tentava listar sua empresa. Essa história é contada em O Homem que Sabia Demais sobre a Rússia. Estamos enterrando o machado, mas durante a guerra não posso permitir que minhas reportagens deem ajuda e conforto ao inimigo. E neste caso, cada lado está em guerra com o outro. Agora, isso sou eu. Então, não me envolvo mais nisso. Vamos chamar de um negócio secreto da oligarquia do lado russo.
No entanto, você fez uma pergunta diferente que merece ser respondida. Como aquela geração de oligarcas influenciou a tomada de decisões do presidente Putin em relação a esta guerra? Alguém se opôs à guerra, como os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido, por exemplo, achavam que fariam? E sim, alguns mais explicitamente do que outros. Some more explicitly than others. We won't bother mentioning the names. But did the campaign... Não vamos nos dar ao trabalho de mencionar nomes. Mas a campanha para fazê-los influenciar Putin teve sucesso? Não, foi um fracasso total, exceto pelo fato de que o presidente Putin precisa representar e equilibrar. Existe uma democracia russa, e a democracia exige um equilíbrio político entre a opinião pública, os grandes proprietários e controladores da economia e as principais forças de tomada de decisão, os serviços civis, militares e de inteligência. Ele precisa equilibrar. Quando se equilibra, é preciso ouvir. Agora, o presidente Putin costumava realizar um jantar de Natal com os oligarcas todos os anos. Durante vários anos, em algum momento, entre 10 e 31 de dezembro, ele convidava os oligarcas ao Kremlin. Eles faziam uma espécie de programa de entrevistas público e, em seguida, tinham um jantar privado. Desde cerca de 2018, as pessoas que frequentavam esse jantar passaram a ficar receosas de ter seus nomes conhecidos, porque isso era um convite para que os belicistas das sanções de Washington os visassem. E foi exatamente o que aconteceu. Assim, o jantar natalino dos oligarcas deixou de existir, porque estamos em guerra. Isso significa que os oligarcas não são críticos ao governo em relação a este ou aquele assunto? Sim, eles são profundamente críticos, como sempre foram dentro do ato de equilíbrio russo, por assim dizer, de taxas de juros do Banco Central, de 18%, 19%, 20%, que esmagaram a economia e causaram muito mais danos à economia russa, à sua moral de guerra e às suas capacidades do que qualquer míssil ou drone disparado contra o interior da Rússia por ucranianos, britânicos ou americanos. By the Ukrainians, by the British, or by the Americans. So yes, there's vivid, active criticism. Então sim, há uma crítica vívida e ativa à política econômica interna. Sobre quem deve se beneficiar, quem deve gerar o crescimento que mantém o povo russo satisfeito, empregado e unido em torno do presidente Putin, como de fato estão, em um grau maior do que os líderes políticos em qualquer outro lugar. Mas voltando ao ponto que você levantou, sim, há críticas aos oligarcas. Sim, há críticas de oligarcas ou de setores de interesse dominante quanto à forma como a guerra está sendo conduzida. Eles prefeririam voltar ao business as usual, simbolizado por Kirill Dmitriev e seu túnel da paz? Sim, prefeririam. Isso faz uma diferença significativa no campo de batalha? Não. Faz uma diferença significativa na diplomacia? Sim, faz. Mas se o lado dos Estados Unidos continuar impulsionando sua guerra em favor dos interesses de seus próprios oligarcas, como dissemos no início, os oligarcas cedem seu lugar na linha de frente aos militares. Eu me lembro, John, de quando a guerra na Ucrânia começou e as novas sanções foram impostas aos oligarcas russos. Foi um momento em que Putin apareceu e disse, dirigindo-se aos oligarcas, se vocês não podem ajudar a Rússia, então não precisamos de vocês. Como você vê a posição desses oligarcas na Rússia desde que a guerra na Ucrânia começou? A posição deles foi drasticamente afetada? Quero dizer, a influência deles sobre a política externa da Rússia. Isso mudou por causa das sanções e do que aconteceu entre o Ocidente e a Rússia. Qual é a posição desses oligarcas na Rússia, hoje, em comparação com o que era antes do início do conflito na Ucrânia? Bem, em uma palavra, eles estão muito mais silenciosos. Primeiro. Segundo, houve algumas manifestações, não é? Yevgeny Prigozhin acumulou, digamos, cerca de $1 bilhão em riqueza, que ele pretendia expandir tanto como contratado do exército em operações de guerra, quanto como combatente ele mesmo. E ele, como todos sabemos, se exibiu no campo de batalha, representando seus homens enquanto falava, e se tornou um crítico político do chefe do Estado-Maior,
do ministro da Defesa e indiretamente do próprio presidente. A lição de Prigozhin, a tentativa de se rebelar, a tentativa de transformar a crítica em mais dinheiro, mais influência dentro do Ministério da Defesa, como Prigozhin buscava, e mais influência política sobre a presidência, como a rebelião indicou, terminou de forma negativa em certo momento para Prigozhin, quando ele continuou apesar do fim relativamente pacífico de sua rebelião. Relatively peaceful ending of his rebellion. He continued Ele continuou, e assim violou, por favor, fique quieto agora, Yevgeny. Vá para a África, perca-se, você está fora da política agora. Quando Prigozhin não aceitou isso, o efeito demonstrativo foi bem claro, ele morreu. Então o que isso diz a qualquer pessoa com ambição comparável dentro da Rússia? Fique quieto, negocie o seu espaço. Não tenha ambições além dos seus meios. Preserve seus meios, porque as implicações, as consequências quando estamos em guerra, podem ser seriamente negativas para você. Essa é a lição de precaução para todos. Como o presidente Putin indicou a Mikhail Khodorkovsky muitos e muitos anos antes, quando não estávamos em guerra. Você quer ambição política, quer nos vender aos Estados Unidos. Você quer me substituir como presidente. Esses foram os desafios que Mikhail Khodorkovsky lançou ao presidente Putin. E a lição foi que ele acabou preso por 10 anos e agora está exilado, fazendo pequenos barulhos em Londres. Fique quieto, cuide, cultive do seu próprio jardim, e eles cuidam. Sem entrar em nomes, a diversificação em veículos militares e todo tipo de tecnologia militar financiada pelo Estado. Os oligarcas preferem o dinheiro estatal. Ele vem mais barato e com mais facilidade do que a competição capitalista. Esses não são ícones do capitalismo. São ícones do sistema oligárquico, que é diferente dos dois lados. Dois lados. John, seguindo adiante com a reunião entre Trump e Putin, na sua opinião, que concessões a Rússia pode fazer no processo de negociações com os Estados Unidos? Há algo que possa surpreender os Estados Unidos no que os russos têm a oferecer? Desculpe, você quer dizer, os americanos surpresos? Não, quero dizer, os americanos, eles estão. A Rússia está preparada para oferecer algo surpreendente aos americanos. Algo que eles achavam que a Rússia nunca cederia. Ou, como sabemos, a posição continua a mesma, e eles não vão mudar nem um centímetro. Essa é uma posição firme por parte dos russos. Na superfície, o presidente Putin, o Sr. Lavrov e todos que representam a Rússia nessas negociações demonstram o máximo respeito pelo presidente Trump como presidente dos Estados Unidos. E até certo ponto, eles o bajulam, assim como os europeus fazem. Procuram se agradar, promovem sua indicação ao Prêmio Nobel da Paz e coisas do tipo. Mas, por baixo da superfície, o que foi testado no Alasca pelo presidente Trump e pelo presidente Putin juntos, e depois novamente na recente ligação telefônica, eles estão testando a questão fundamental. Por um lado, precisamos entender o que os americanos pensam. Por outro, precisamos pensar sobre o que os russos pensam. E além disso, precisamos incluir o primeiro-ministro Modi da Índia, porque é assim que os americanos estão pensando neste momento. É assim que o boneco de ventríloco, o presidente Trump, tem expressado o pensamento deles. Eles acreditam que a ameaça de ataques com mísseis Tomahawk ou de longo alcance, fabricados nos Estados Unidos, operados por americanos, mas conduzidos pela OTAN, pagos pela OTAN e lançados do campo de batalha ucraniano em direção à Rússia, assusta, dissuade e fará com que Putin faça concessões territoriais e de outro tipo. Eles pensam assim. Eles também acreditam que a guerra econômica ainda está por vir. O anúncio de Trump de que havia persuadido o primeiro-ministro Modi e o governo indiano a parar de comprar petróleo russo.
Os americanos acham, o lado americano acha, o círculo de Trump acha, assim como os europeus, que se o comércio de petróleo da Rússia for interrompido, a perda econômica será tão grave que o presidente Putin virá e fará o tipo de concessões sobre as quais você acabou de perguntar. Então agora, é isso que o lado dos Estados Unidos pensa. Podemos passar para o lado russo e depois para o lado indiano, como exemplos para responder às suas perguntas. Preciso reconhecer que um colega meu, Jim Jatras, ex-funcionário do Departamento de Estado, vem explicando isso claramente para todos, desde que escreveu um bom artigo em dezembro do ano passado. Por um lado, como Jatras, eu e muitos outros temos apontado, e como todos nos seus podcasts destacam, a exigência de cessar-fogo imediato é inaceitável, porque simplesmente se torna uma oportunidade de arrancar uma vitória para os ucranianos da derrota que estão sofrendo nas mãos dos russos. E os russos entendem isso. Portanto, o problema subjacente é: o lado russo pode confiar em qualquer compromisso, qualquer acordo assinado, qualquer disposição sobre uma concessão russa que o lado dos Zelensky venha a fazer. Resposta: não, eles não podem. Você não pode confiar em nada do que os americanos oferecem. Nem em Witkoff como negociador, nem em Rubio como negociador, nem em Trump como negociador. E os russos não são cegos. Ninguém é cego. Acabamos de ver 2 rodadas de negociações terminarem em guerra e mais guerra, apesar de um suposto cessar-fogo de Trump. Vimos isso com o Irã e vimos isso com Gaza. Será que a Rússia pode ser tão ingênua a ponto de não tirar essa conclusão? Então, de certo modo, a resposta à sua primeira pergunta é sim. Houve concessões russas, que foram comentadas pela mídia ocidental pouco confiável. Em segundo lugar, se você oferece uma concessão a um negociador americano, será que ele, ao aceitá-la na mesa de negociações, consegue implementá-la e mantê-la por mais de alguns dias? Resposta: em que consistiam as ofertas de Witkoff aos iranianos? Uma enganação antes de os Estados Unidos e Israel atacarem o Irã. E as iniciativas de Witkoff-Trump para a Palestina resultaram em quê? Em nada que tenha durado mais do que o quê? 5 dias. Então poderíamos entrar nas minúcias das concessões territoriais em Donbass. E já observamos que Trump está fixado nas linhas territoriais, porque acredita que um cessar-fogo imediato nessa linha é o que os russos aceitariam. Bem, eles não aceitarão. O cessar-fogo é inaceitável, e a Rússia está avançando cada vez mais para o oeste, destruindo toda a infraestrutura energética, ferroviária e outras que sustentam a guerra em andamento. Portanto, tem que haver uma zona desmilitarizada entre as linhas. E a posição da Rússia é que ela inclua todas as 4 regiões: Donbass, Novorossia, além da Crimeia. Deve haver uma zona desmilitarizada entre essa fronteira ocidental e o alcance a partir do qual os exércitos ucraniano, americano, britânico, francês e outros lançam seus mísseis e drones contra a Nova Rússia e o interior russo. Uma zona desmilitarizada pode ser vigiada por drones, por sistemas automáticos ou por meios de IA. E então surge a questão: que tipo de arranjo de manutenção da paz haveria no lado ocidental da zona desmilitarizada? E que tipo de regime de inspeção? E por quem? Bem, o lado russo diz que nenhum europeu, porque eles têm lutado contra nós. Bem, nós já vimos como é a contribuição americana, ou melhor, anglo-americana, para uma manutenção da paz crível. É o Conselho da Paz, o BOP, que Trump propôs, com Tony Blair como diretor executivo, para implementar algum tipo de força fantoche composta por paquistaneses e outros, mas sob controle militar israelense, com o objetivo de desarmar o Hamas. Quero dizer, se compararmos uma coisa com a outra, entendemos que, seja o que for que o lado dos Estados Unidos coloque na mesa, o lado russo não pode aceitar que essas sejam garantias de segurança nas quais a Rússia possa confiar. Então, se não se pode aceitar, porque os estadounidenses se mostraram pouco confiáveis, garantias de desmilitarização, também não se pode aceitar garantias de desnazificação.
denazification guarantees. Those are the two strategic objectives. Esses são os dois objetivos estratégicos. Não se pode permitir que a Ucrânia reduzida se rearme e continue sendo uma plataforma. Mas se o lado dos Estados Unidos disser nós não faremos isso, o presidente Putin está pronto para dizer, certo, vocês não farão? Bem, como ele pode ter certeza, dada a história recente? Talvez o presidente Putin não seja tão educado. Talvez ele seja mais educado. Mas o problema fundamental, o ministro das Relações Exteriores Lavrov disse isso esta manhã em Moscou, é que, a menos que consigamos que os lados dos Estados Unidos e da Europa aceitem que as causas profundas estão em suas próprias tentativas de destruir a Rússia e se comprometam com um pacto de segurança mútua aplicável, o que se pode esperar além de uma pausa antes da retomada dos combates. E como acabamos de tentar dizer, isso representa um sério problema financeiro, um problema de poder, para a Rússia, para o lado americano, para o lado europeu, sem mencionar Zelensky, enriquecendo em Lviv e na Polônia, onde quer que ele atue atualmente. Então isso soa como uma estrutura de desconfiança impossível de resolver em uma reunião de cúpula. Parece bem impossível, não é? Todos que estão ouvindo podem colocar seus chapéus de pensar e se perguntar, bem, como você faria se estivesse nessa posição? Você conseguiria aceitar algo tão temporário? O plano de paz de Trump para a Palestina no Oriente Médio durou apenas 7 dias. Então, se o presidente Putin disser, eu o apoio para o Prêmio Nobel da Paz do próximo ano, vamos a Budapeste fazer um show de palco, o que isso realmente significa? Há um problema sério do lado russo em compreender qual é o objetivo desse espetáculo, se ele é intrinsecamente tão confiável quanto acabamos de ver em Gaza ou no Irã. E agora resta uma outra parte, outro ponto que mencionei. O lado dos Estados Unidos acredita que cortar as compras de petróleo da Índia junto à Rússia resolverá a questão. Em outras palavras, a mentalidade não é de segurança e garantias mútuas e indivisíveis. Trata-se de intimidar e impor ao lado mais fraco. Você fará o que queremos. Essa é a mentalidade. Acho que acabamos de explicar porque isso não vai funcionar exatamente para um exército que tenta vencer em um campo de batalha perdido. Então eles pensam, o primeiro-ministro Modi ligou para Trump e disse, vamos cortar o petróleo. Bem, ele não telefonou. Minhas fontes indianas dizem que houve uma mensagem. Ela foi entregue a Trump pelo secretário de Estado indiano para Assuntos Exteriores, deixe-me acertar o nome, Kirti Vardhan Singh, que representou o Sr. Modi na reunião de cúpula de Sharm el-Sheikh na semana passada. Houve uma mensagem, mas o lado indiano, se me permitir entrar um pouco no assunto, é muito interessante. Os indianos enfrentam o mesmo tipo de pressão dos Estados Unidos que a Rússia enfrenta. O presidente Putin estará em Delhi para se encontrar com o Sr. Modi em 6 de dezembro, e eles poderão trocar histórias. Mas é óbvio, o lado americano agora assumiu o controle do exército paquistano. E assim, a Índia entende, tendo derrotado o Paquistão em uma guerra recente, derrotado e imposto seus termos ao Paquistão, que os Estados Unidos estão reconstruindo o exército paquistanês como uma plataforma para atacar o Irã a oeste e a própria Índia novamente a leste. O lado indiano entende que a CIA realiza operações secretas. Sabemos que o presidente Trump apoia publicamente operações secretas contra regimes que ele se opõe, como o da Venezuela. Há operações secretas dentro da Índia contra Modi para apoiar a família Gandhi e o partido de oposição Congresso. A Índia entende, sem ser indelicada com o Sr. Trump, que existem operações secretas dos Estados Unidos. E há também a influência dos Estados Unidos na fronteira oriental da Índia, em Bangladesh. Então, a Índia enfrenta um desafio ao norte, vindo da China. Bem, minhas fontes indianas dizem, veja, podemos tentar apaziguar Trump, mas não seremos chantageados nem intimidados. Entendemos nossos interesses nacionais. Nosso comércio de petróleo será regido por nossos interesses nacionais.
E foi assim que o Ministério das Relações Exteriores da Índia respondeu. Foi assim que eles reagiram à suposta ligação telefônica, que na verdade não foi uma ligação, mas uma mensagem entre Modi e Trump. É muito importante entender como Modi vê a posição da Índia de forma semelhante à maneira como o presidente Trump entende a posição da Rússia. Eles são aliados estratégicos no fornecimento de armas, na cooperação de longo prazo e no apoio político. Mas vamos analisar isso. Political support. But let's look at it. India, and this is the Modi surprise that Trump and his A Índia, e essa é a surpresa de Modi, que Trump e sua equipe não previram, é um dos maiores importadores mundiais de armas estrangeiras, cerca de 15 bilhões de dólares no ano passado. O lado norte-americano quer obrigar a Índia a comprar os F-35. O lado indiano tomou decisões políticas para adquirir aeronaves francesas e está considerando o Su-57. Em comparação com o F-35, que é incrivelmente caro, ineficiente e pouco confiável em termos militares, a oferta russa é boa. Mas Trump não entende que Modi tem sua própria arma militar contra os Estados Unidos. E essa é cortar todas as perspectivas de compras militares. Em segundo lugar, como já disse, a Índia não tolerará a interferência dos Estados Unidos em suas fronteiras. on its borders against India. And it has the same problem we've just spelled out. Ele tem o mesmo problema que acabamos de apontar. O mesmo que o presidente Putin tem com os Estados Unidos e os europeus no campo de batalha da Ucrânia e em todos os outros lugares. Portanto, Índia e Rússia, o Sr. Trump e seus ventrílocos podem ter certeza disso, não vão abandonar uma a outra sob pressão americana, algo que os indianos entendem que acabaria destruindo a Índia da mesma forma que Trump e os europeus querem destruir a Rússia. Isso não vai acontecer. Como o comércio de petróleo será administrado, quaisquer sanções que os americanos imponham aos indianos e aos russos, é um segredo comercial razoavelmente bem guardado. E você não deve acreditar, ninguém que esteja assistindo deve acreditar, em nada do que lê na Bloomberg ou em qualquer uma das chamadas mídias do comércio de petróleo que vem alimentando propaganda ideológica e belicista. Ideological war-making propaganda. Yeah. I think the Indian factor in the whole calculation. Sim, acho que o fator indiano em todo esse cálculo é, de alguma forma, simplesmente muito importante. Muito importante tanto para os russos quanto para os americanos. Mas, como você mencionou, a Índia não vai sacrificar sua segurança ou seus interesses nacionais por causa de seu relacionamento com ninguém, pelo que entendo. Anybody, as I understand it, they don't. And here's an extra. I'm sorry to interrupt, Nima. E aqui vai um extra, desculpe interromper, Nima, porque eu concordo com o que você estava dizendo. Aqui está outra surpresa de Modi. A Índia vai ampliar sua relação econômica, comercial e de investimentos com a China. Quanto mais o Trump achar que está pressionando a Índia a romper sua relação com a Rússia, mais essa pressão vai, na verdade, incentivar a Índia a fazer os tipos de concessões que o presidente Xi e o primeiro-ministro Modi já vêm discutindo. A China é um potencial adversário da Índia. Todos os indianos reconhecem isso. Eles já travaram confrontos de fronteira e precisam se preocupar e se preparar para qualquer forma de guerra chinesa. Worry and prepare for any form of Chinese war, but the more threatening war. Mas quanto mais ameaçadora for a guerra, Estados Unidos com o Paquistão ou Estados com o Bangladesh, quanto mais os Estados Unidos quiserem se mostrar ameaçadores em relação à Índia, mais haverá uma entente, certamente no nível de comércio e investimento, depois em logística de transporte pelo norte da Índia e assim por diante. Haverá cada vez mais entente entre China e Índia, e a Índia não cederá nada publicamente, nada de forma dramaticamente óbvia. Seu antigo relacionamento com o Paquistão significa que o marechal de campo Asim Munir se tornará, como muitos apontam, o soldado favorito ao lado dos israelenses para a Casa Branca do presidente Trump. Isso tem um efeito bumerangue surpreendente. E Índia e China estão prestes a ensinar aos Estados Unidos como os bumerangues funcionam. They're about to teach the United States how boomerangs work. Yeah, exactly. Sim, exatamente. Muito obrigado, John Helmer. John, great pleasure as always. Thank you very much for having Um grande prazer como sempre. Muito obrigado por me receber, Nima.
Vamos ver como o mundo estará na próxima semana. É, exatamente. Até breve.